vamos iniciar agora o nosso capítulo 5 da nossa apostila, que é Veleiro e Vento. O título desse capítulo nos remete aos grandes conceitos de uma velejada. Em resumo, podemos dizer que todos nós queremos controlar e colocar o nosso veleiro para irmos em uma certa direção. Com isso, precisamos regular as velas, posicionando-as corretamente em relação ao vento. Parece simples, não é mesmo? Pois saiba que realmente é. Somente necessitamos compreender os conceitos que serão apresentados para você a seguir. Vamos ver agora os tipos de vento, ou seja, como é que nós vamos colocar a nossa embarcação em relação à origem do vento para que possamos navegar em quase todas as direções. Nós vamos ver que um pequeno espaço não é velejável, que chamamos de zona morta, mas na grande maioria das vezes nós podemos velejar e colocar o nosso veleiro em diversos posicionamentos, rumos, direções, para que a gente possa alcançar o nosso objetivo. Então, conforme demonstra aí na figura que você está vendo, os tipos de vento nas manobras com os veleiros são basicamente 4. O contravento, o vento de través, o vento de alheta e o vento de popa. Essa figura que lhes é apresentada, também chamada de rosa dos ventos, é, no nosso entendimento, o principal aprendizado e o principal conceito que deve ser fixado por você, aluno iniciante no mundo da vela. Toda vez que você se lançar ao mar, primeiro passo, identificar a origem do vento. O segundo passo é justamente criar uma imagem mental da rosa dos ventos em relação à origem que você está identificando. Então tenha sempre em mente essa figura, a rosa dos ventos. Então você identifica a origem do vento e depois desenha mentalmente no espaço onde você se encontra o posicionamento dos tipos de vento, que é justamente esse desenho mental que você vai fazer no local da sua velejada. Então, novamente frisando, identifique a origem do vento e desenhe mentalmente a rosa dos ventos no local onde você se encontra. Isso vai lhe ajudar e muito nas suas manobras, no seu posicionamento, em toda a navegação que você vai realizar a partir daí. Vamos falar agora então sobre o primeiro item na nossa rosa dos ventos, que é o contravento. Vejamos, não é possível velejar diretamente contra o vento. Por isso, se o vento estiver vindo, hipoteticamente, do norte, nós não conseguimos apontar o nosso veleiro para o norte e seguirmos nessa direção. Você pode verificar na figura que está no vídeo que conseguimos velejar em um ângulo de aproximadamente 40 graus em relação à origem do vento. Você vai ter bibliografias e até mesmo outros materiais que colocam esse ângulo como 45 graus. Porém, isso depende de cada embarcação. Há embarcações que conseguem velejar em ângulos menores até de que 40 graus em relação ao contravento. E há embarcações que não conseguem velejar sequer em 45 graus ou 50 graus. Então tudo depende da embarcação. Você vai começar a identificar, conforme você for tendo experiências, qual é o ângulo do contravento que a embarcação que você está velejando consegue alcançar. Então, apesar de não conseguirmos velejar diretamente no vento, como podemos ver, né, nós conseguimos velejar em um ângulo de aproximadamente 40 graus. Esse ângulo pode ter algumas variações, como já verificamos, né, de acordo com a embarcação que você esteja. Dessa forma, se a gente quer alcançar um objetivo que está à nossa frente, precisamos navegar no que nós chamamos de zigue-zague até chegarmos ao nosso destino. Então você pode ver na figura que se encontra aí no vídeo um exemplo do que nós chamamos de mudança de bordo ou cambar, que é justamente o movimento de zigue-zague contra o vento. Você quer alcançar um objetivo que está exatamente na origem do vento, você vai ter que velejar
em zigue-zague. Cada vez que você muda de direção, nós chamamos de mudança de bordo, e o procedimento de mudar de direção chamamos de cambar. Então, seguindo a nossa metodologia de você saber colocar o seu veleiro no rumo desejado e com isso saber posicionar as velas corretamente em relação ao vento que você está tendo, no contravento você deve observar que as velas ficam geralmente bem caçadas. Conforme mostra na figura, a vela está sobre a embarcação, ou seja, cace bem a vela para conseguir velejar eficientemente no contravento. Vamos analisar agora o segundo tipo de vento, que é o vento de través. Então você que está ouvindo o podcast da nossa apostila, cria a seguinte situação mental. Imagine-se você velejando do sul para o norte, porém o vento está vindo do leste. Nessa situação, você está com o seu veleiro perpendicularmente navegando em direção ao vento. Porém, você deve manter a vela em torno de 45 graus em relação ao vento para ter o efeito aerodinâmico. Por isso que você folga um pouco a vela para que ela mantenha-se em torno desse ângulo de 40 a 45 graus, mantendo o efeito aerodinâmico da velejada e com isso você conseguindo ter um prosseguimento no seu veleiro. Então, novamente, reformule. Você está indo do sul ao norte, o vento está vindo do leste, ou seja, está vindo exatamente da sua lateral, e você vai ter que folgar um pouquinho a vela para manter uma angulação aerodinâmica em relação ao vento, que é exatamente em torno de 40 ou 45 graus. Por isso, o motivo de você, no vento de través, estar folgando a vela. Se você estiver no contravento, você está com a vela totalmente caçada, porque justamente você está mantendo a vela num valor em torno de 40 a 45 graus. Já no vento de través, a sua embarcação mudou de direção, mas a vela ainda deve ser mantida num ângulo aerodinâmico em relação ao vento. Esse é o grande segredo de você entender o vento de través. Vejamos agora o terceiro tipo de vento, que é o vento de alheta. O termo alheta também é o nome dado para as extremidades esquerda e direita da polpa do veleiro. Dessa forma, toda vez que estamos velejando e o vento tem como origem uma das duas extremidades, dizemos que estamos com vento de alheta. Veja na figura que aparece no seu vídeo o posicionamento das velas e da origem do vento na configuração do vento de alheta. Dessa forma, você pode observar na figura que lhes é apresentada de que as velas estão mais folgadas do que o vento de través e do que o contravento. A partir desse momento, você deve frisar o nome dado à extremidade do barco. A extremidade da polpa chama-se alheta. Como você pode observar, no vento de alheta você vai ter que folgar um pouco mais a vela do que o vento de través. E um novo termo foi acrescentado ao nosso aprendizado, a alheta da embarcação. Então, novamente, você já conhece os lados de bombordo e boreste, agora você vai conhecer a alheta de bombordo e a alheta de boreste. A alheta de boreste é o canto da polpa da embarcação do seu lado direito. A alheta de bombordo é o canto da polpa da embarcação do seu lado esquerdo. Veja que o vento de alheta é um vento muito confortável e muito apreciado pelos velejadores de grandes travessias, justamente porque você não está velejando numa configuração de contravento. Você está em aproximadamente 45 graus a favor do vento. Vento de popa. Nós já vimos o conceito de popa, que é a parte traseira da embarcação. Sendo assim, o vento de popa é justamente o que chega ao veleiro pela sua polpa. Veja na figura abaixo a configuração
e a demonstração do vento de popa e também a configuração do posicionamento das suas velas. Então observe que na configuração de vela do vento de popa, a vela está totalmente folgada. Praticamente a vela vai estar em torno de 90 graus agora em relação à sua embarcação. Veja que no vento de popa, praticamente nós perdemos o que nós chamamos de efeito aerodinâmico. A vela totalmente aberta acaba fornecendo uma resistência ao vento, e com isso o vento não possui mais o que nós chamamos de efeito aerodinâmico, mas sim um simples efeito de empurrar a nossa embarcação. Apesar do termo popular, onde nós dizemos quando uma situação está favorável, estou indo de vento em popa, no mundo náutico não é bem assim que funciona. O vento de popa não é um vento muito bem recebido ou muito desejado pelos velejadores, pelo fato da vela estar totalmente solta. Então você não mantém a escota caçada, você mantém a escota solta. Com isso, existem alguns perigos em relação ao vento de popa, que veremos a seguir. Algo que você deve tomar bastante cuidado no vento de popa é com a direção do seu veleiro. Então, se você está velejando de popa, tente sempre manter-se no vento de popa ou, no máximo, no vento de alheta. O que nós até aconselhamos no início é que o aluno tente velejar no máximo no vento de alheta, e com o passar do tempo, com o passar das práticas e obtendo as habilidades, aí sim o aluno vai começar a velejar no vento de popa. Bom, visto todos os tipos de vento, nós vamos falar agora sobre a zona morta. Nós comentamos anteriormente que o veleiro não veleja diretamente na direção de onde o vento sopra, ou seja, não veleja diretamente contra o vento. Por isso, usamos os dois bordos de 40 graus em relação ao vento, conforme demonstramos a seguir. Essa área entre os dois bordos chamamos de zona morta. Em inglês também conhecemos como no-go zone. Observe então na figura que, entrando com o veleiro na zona morta, perdemos a sustentação aerodinâmica da vela. Sendo assim, diminuímos a propulsão e segmento do nosso veleiro, perdendo a eficiência. Devemos, durante uma velejada, evitar ao máximo navegar abaixo do ângulo de 40 graus. Observe então que, ao entrar na zona morta, o seu veleiro vai perder a velocidade, a vela vai ficar solta, panejando como se fosse uma bandeira. É um método eficiente de você parar o veleiro, como nós veremos a seguir. Mas durante o segmento da velejada, não se coloca o barco na zona morta. Sempre mantemos a direção de no máximo 40 graus ou no máximo a angulação de orça do veleiro que você se encontra. Um breve resumo sobre os tipos de ventos que foram estudados. Mantenha sempre em mente a rosa dos ventos. Analise a origem do vento do local onde você está velejando e desenhe mentalmente a rosa dos ventos conforme a origem e o local onde você se encontra. Lembre-se, no contravento estamos velejando perto de 40 graus, velas totalmente caçadas. No vento de través estamos velejando em torno de 90 graus em relação à origem do vento, as velas um pouco folgadas. O vento de alheta é o vento que entra por uma das bordas traseiras do nosso barco. Alheta de bombordo, o canto esquerdo. Alheta de boreste, o canto direito da popa da nossa embarcação. Então, as velas um pouco mais folgadas. E o vento de popa é o vento que sopra exatamente nas costas da nossa embarcação, ou seja, diretamente na popa da embarcação, velas totalmente soltas. Agradecemos por assistir todo o vídeo e chegamos ao fim desse capítulo. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e divulgue aos seus amigos.
venham fazer parte da família de velejadores Espaço Velejar. Muito obrigado e até o próximo vídeo.